Fala pessoal da Kickbet, começando mais um vídeo aqui, agora especial Copa do Brasil. Vamos citar aqui alguns palpites dos jogos da rodada da Copa do Brasil, começando aqui com o Águia de Marabá e Fluminense. Mas primeiro, eu sou o Thiago Moreira, tô com meu amigo Fábio Wozniak. Fala aí, Fábio. Fala, Thiago. Fala, você é apostador, né, aqui do canal Kickbet. Bora lá, bora tentar trazer muitos greens nessa rodada aí, né, de primeira fase da Copa do Brasil. É isso aí, vamos começar então com esse Águia de Marabá e Fluminense. O palpite é de ambos marcam com odd 2,37 na Bet365. Bem, o Fluminense, classificado para a semifinal do Campeonato Carioca, conseguiu reerguer aí no campeonato depois de um começo turbulento. Enfrenta o Águia de Marabá na casa do Águia de Marabá, que ocupa aí a quinta posição no Campeonato Estadual, né, do Águia, e está aí com 11 pontos em 7 jogos, 3 vitórias em 4 empates. É um time que não parece ser aquela. A gente não tem tantas informações assim do Águia de Marabá, vamos ser sinceros, mas não é um É, time aquele time bobo, né? Na Copa do Brasil sempre tem esses times bem difíceis de se enfrentar, né? E o Fluminense, se você for pegar o último jogo do Fluminense no Campeonato Carioca, conseguiu a classificação, conseguiu a vitória, sim, só que foi contra o Bangu que já estava rebaixado, e o Fluminense jogando no Maracanã venceu por 3-2. Quer dizer, o Fluminense ainda conseguiu tomar 2 gols do Bangu. É uma defesa ainda que não está tão ajustada quanto normalmente são até os times do Mano Menezes, né? Que tem essa questão da defesa mais sólida. Nesse momento, o Fluminense não está com a defesa tão ajustada assim. Então, jogando fora de casa contra o Águia de Marabá, que parece aí, pelas informações que a gente coletou nessa análise, não é um time daquele time bobo, né? Tem mais bobo no futebol também, né, Fábio? Essa é a verdade. exato. Mas, mas enfim, ambos os times marcarem, eu acho que tá uma odd muito interessante, mais de 2,37 na Bet365, né, Fábio? O mercado, né, nesse jogo, ele que é natural, a tendência, a gente vai falar um pouco aqui do mercado das apostas. O mercado aposta que o Fluminense vai vencer esse jogo com muita facilidade, porque eu não duvido que realmente aconteça. Mas a questão é que eu acho que pode até vencer com facilidade, mas não sem sofrer gols, né? Como você bem citou, o Fluminense, né, sofreu 2 gols do Bangu, já rebaixado no último jogo, apesar de ter vencido. Então, o Águia de Marabá, né, lá do Pará, né, disputa o Campeonato Paraense, né, os principais clubes ali são Remo e Paysandu, né, primeiro e segundo colocado do estadual lá, né, respectivamente. E o Águia de Marabá está apenas em quinto, não perdeu ainda na competição, são 3 vitórias e 4 empates, né, no campeonato estadual, mas também não tem um nível, né, tão elevado. A gente não sabe, tem que ser sincero, a gente não assiste jogos do Águia de Marabá, né, mas apesar de a gente ter feito aqui um estudo, quais são as condições de clima, né, em Belém, que o Fluminense vai encontrar, as condições de gramado. A gente sabe que isso faz muita diferença, né? Os jogadores estão acostumados a uma condição e vão viajar, né, geralmente aí na Copa do Brasil, nessas primeiras fases, que as principais equipes do país viajam para o interior, para outros estados, encontram condições que não estão acostumadas, né, no alto nível do futebol brasileiro. Então, considerando tudo isso, né, eu não acho que o Fluminense vá vencer sem sofrer gols. E essa é o principal fator que nos leva para esse palpite de ambos marcam. Então, acredito sim que o Fluminense vai vencer, mas a vitória do Fluminense está pagando 1,30. Né? Eu acho que não compensa tanto quanto essa odd de 2,37 para o ambos marcam no jogo do Fluminense. Águia de Marabá e Fluminense. Vamos para o próximo aqui agora. Souza, da Paraíba, contra o Red Bull Bragantino. O Souza é líder do Campeonato Paraibano, né, tem apenas uma derrota em 9 jogos. Perdeu o último jogo para o Botafogo da Paraíba, né, um clássico ali, né, são as duas principais, duas das principais equipes do estado. Só que o Souza já estava com o primeiro lugar garantido, né? O Botafogo venceu o jogo e ainda assim foi em segundo. Então, eu não sei, né? O Souza pode ter tirado o pé, pode ter poupado alguns jogadores para esse jogo contra o Red Bull Bragantino. Né? Ou seja, o Souza está muito bem a nível estadual. A nível regional, o Souza também disputa a Copa do Nordeste. Né? Perdeu para a Vitória
Sport e CRB, ou seja, clubes que são da primeira e da segunda divisão do Campeonato Brasileiro, né? Vitória e Sport estão na Série A e o CRB está na Série B. Ou seja, o Souza, quando enfrentou equipes, né, de Série A e B, que é o caso do Red Bull Bragantino, né, uma equipe de Série A, teve mais dificuldade, mas com exceção do jogo contra o CRB, que perdeu de 4-1, contra a Vitória e Sport perdeu de apenas um gol de diferença, tá? Então, vamos falar do Bragantino agora. São 12 jogos, 5 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. Então, o Bragantino também tem uma campanha muito irregular nessa fase da competição. Nessa fase do ano, né? De competição estadual. Está classificado para as quartas de final do Campeonato Paulista, vai pegar o Santos de Neymar. Então, assim, o que eu penso desse jogo? O Souza é uma equipe que, como você falou antes, né, não tem mais bobo no futebol. O Souza é uma equipe que tem ali um certo nível, tem uma equipe que apresenta um bom futebol nesse início de temporada, e é claro que sofre um pouco mais quando enfrenta equipes de nível um pouco maior, né? No caso aí, as equipes de Série A ou Série B do Campeonato Brasileiro. Falei tudo isso para quê? Para o palpite desse jogo, que é o palpite que é handicap asiático mais um do Souza, pagando 1,62, né, na Bet 365. O que é esse handicap asiático mais um? Como se o Souza já começasse vencendo o jogo de 1-0. Então, se o jogo terminar empatado, a gente coloca esse green aí no nosso bolso. Se o Souza perder por um gol de diferença, aí a gente tem nossa aposta reembolsada. A única forma de a gente perder dinheiro aqui é o Red Bull Bragantino vencendo o jogo no tempo normal por 2 ou mais gols de diferença. Então, eu não acredito que o Red Bull Bragantino vá para o Nordeste, vá lá para Paraíba e vá conseguir golear o Souza, né? Enfim, a gente já falou aqui em outros vídeos, é sempre bom citar o aspecto financeiro da Copa do Brasil, que dá muito dinheiro para os clubes, e para os clubes pequenos é uma quantia muito significante, né? Então, os clubes menores, né, que é o caso do Souza, obviamente vão dar vida, né, num confronto como esse de Copa do Brasil para avançar de fase e colocar mais R$1 milhão no bolso, que paga aí talvez a folha salarial de boa parte do ano. Então o Souza não é uma equipe ruim, apesar de não ter, né, uma projeção tão grande aí no cenário nacional. Enfrenta o Red Bull Bragantino, que é uma equipe aí já mais consolidada, mas eu não acho assim que o Red Bull tá tão superior, Thiago. Não, e digo mais, Fábio, tem um cheiro aí de primeira zebra da Copa do Brasil, hein? Zebra no sentido de, né? E eu até ia falar isso. Dos confrontos que eu peguei aqui, né, que a gente pegou para analisar, que são 6, esse eu acho que é o mais equilibrado, tá? Na minha opinião. Mas assim, exatamente, porque você coloca aí o Souza líder do Campeonato Paraibano, né? Essa aposta em handicap mais um, às vezes as pessoas deixam passar, né? Não dão tanta atenção. Essa tá muito interessante, né? Pagando mais de 1,5, 1,62 na Bet 365, o Souza já começar com um gol a mais. E, olha, acho muito, muito mesmo difícil que o Bragantino, vendo alguns jogos do Bragantino, o Bragantino não me encantou nem um pouco nessa temporada. É um time que eu achei até que talvez nem fosse conseguir passar no Campeonato Paulista, acabou que conseguiu a classificação, mas eu não acho que o Bragantino vai ter muita dificuldade contra o Souza, jogando, né, na Paraíba. Então, assim, se vencer, vamos colocar aí que vença por um gol de diferença. Você tem a aposta devolvida, o valor da aposta devolvida, por ser um handicap asiático. Então, esse palpite aí de mais um para o Souza tá muito bom mesmo. Pagando 1,62. Eu acho até que o Souza tem muito para sair vitorioso, é o que você falou, desses que a gente separou aqui, eu acho que é o confronto mais equilibrado e que tem esse risco maior aí da zebra, né, que a gente conhece, né, por Red Bull Bragantino ser um time de primeira divisão, obviamente, né, mas como esse jogo único só, né, jogando na casa do time menor, eu acho que tudo vai se encaixar aí, tudo se encaixa para o Souza ter uma oportunidade para conseguir esse dinheiro, né, que é atualmente a Copa do Brasil virou sinônimo de dinheiro, né, de cash, né, dinheiro no bolso. Exato. Então, para esses clubes menores é muito importante, vão entrar com tudo, já classificado. O all-in é o all-in das equipes, né, das equipes menores, é o all-in na Copa do Brasil. E eu acho que o Red Bull Bragantino, não sei, acho que não vai aguentar o Souza, não. Vamos ver, né, tudo pode acontecer, mas é um palpite muito bom esse, tá?
repetindo, né? Mesmo que perca, vai perder de um gol de diferença, tem o dinheiro de volta, né? O dinheiro que você apostou. Acho muito difícil que É, o Bragantino consiga ganhar de mais de 2 gols jogando na Paraíba, enfim. e se vencer é aquilo, né? É o risco das apostas, mas com a análise que a gente fez aqui, a gente acredita que é um confronto muito equilibrado. Souza não é bobo. Falar aqui agora de Pouso Alegre e Atlético, Thiago. O Pouso Alegre, né, de Minas Gerais, é Atlético Paranaense, né? Pouso Alegre tem 8 jogos no ano, com 2 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Fez uma campanha muito ruim ali no campeonato estadual, ficou, né, acho que foi vice-líder do grupo, do seu grupo, né, do Campeonato Mineiro, que é dividido por grupos ali, mas não conseguiu passar, né, para a próxima fase. O Atlético Paranaense, né, por outro lado, foi vice-líder do Campeonato Paranaense, perdeu para o Operário só no saldo de gols, né, tem apenas uma derrota no campeonato, disputou já o jogo de ida das quartas de final do Campeonato Paranaense, empatou fora de casa com o Azures, vai jogar agora só depois do Carnaval, né, o jogo de volta na Liga Arena em Curitiba. Então, o Atlético é uma equipe que foi rebaixada, né, para a Série B do Campeonato Brasileiro, mas é uma equipe ali que manteve, né, jogadores ali de Série A, né? Então, acredito que o Atlético é muito superior ao Pouso Alegre. Tem essa questão que a gente sempre cita, né, do time menor que busca, né, na Copa do Brasil ser aquela zebra, e buscar esse dinheiro, né, essa premiação, e para as equipes menores, né, que avançarem para a próxima fase, elas levam R$ 1 milhão a mais, já ganham 860 mil, se eu não me engano, para participar da primeira fase. É muito significativo, né, para a folha salarial dessas equipes. Mas o Pouso Alegre está muito mal, assim, uma campanha muito ruim, só 2 vitórias no Campeonato Mineiro, 2 vitórias, 2 empates. Então, não é nem, assim, não é como o Souza, que a gente acabou de citar, que é uma equipe menor, mas está muito bem, né? Não, o Pouso Alegre não está muito bem. Claro, tudo pode acontecer, né? Como a gente sempre fala aqui. Mas eu acredito na vitória do Atlético Paranaense, né? Aqui não pode ser nos pênaltis, tá? O Atlético, nessa odd que eu vou falar, que é a odd 1,60 na Bet365, para a vitória do Atlético Paranaense. Tem que ser vitória no tempo normal. Se o Atlético se classificar vencendo nos pênaltis, é porque o jogo terminou empatado. E aí não vale. Mas eu acredito sim que o Atlético vai vencer no tempo normal esse jogo aí contra o Pouso Alegre, que não me pareceu aí nesse início de temporada uma equipe muito, muito boa. Eu acho até que essa odd está até um pouco descalibrada, vamos dizer assim. Tá pagando muito, né, para uma vitória do Atlético contra o fraco Pouso Alegre, né? Um time que não demonstrou nada no Campeonato Mineiro. 8 jogos, 2 vitórias só. O Atlético Paranaense é um clube que, enfim, né, como você citou, foi rebaixado, mas continua com um elenco bom, com jogadores diferentes, né? Vai jogar em Minas Gerais, né? Não é nem uma viagem tão longa assim, né? Às vezes vai jogar no norte do país, no nordeste, já são viagens mais longas, sofre com temperatura, com clima, mas nesse caso não, uma viagem tranquila para Minas. Pagando 1,60 o Atlético na Bet365 é aquela aposta certeira, Fábio. Sinceramente, sem dúvidas, é um palpite que tem que ser observado sim. E aí, já passando para o próximo jogo, continuando aí com os clubes de Curitiba, né? Agora o próprio Curitiba, Ceilândia e Curitiba, também pela Copa do Brasil, né? Ceilândia tem 8 jogos aí no Campeonato Brasiliense, o time de Brasília, né? Com 6 vitórias e 2 derrotas. Então, assim, não é um time... É um time esperto, né? Pelo visto. Confesso que não vi nenhum jogo do Ceilândia, mas pelos dados aqui que a gente coletou, é o segundo colocado no Campeonato Brasiliense. E enfrenta o Curitiba, que ficou em terceiro lugar na primeira fase, com 6 vitórias, 2 empates, 3 derrotas. Primeiro jogo das quartas de finais, o Curitiba perdeu para o Maringá por 2-0. Mas, de qualquer forma, é o Curitiba contra o Ceilândia, né? O Curitiba é um time que joga a Série B do Campeonato Brasileiro. É um time, né, com muito mais tradição do que o Ceilândia. E nesses casos, assim, uma vitória do maior time, no caso o Curitiba, é sempre uma aposta que a gente tem que observar. E com essa odd aqui na Superbet de 1,80 na vitória do Curitiba, eu acho um palpite bem válido, pagando quase 2, né, numa vitória do Curitiba, jogando lá contra o Ceilândia em Brasília.
Não sei o que você acha, Fábio. Fala um pouco pra gente aí, o que você acha sobre esse jogo. Eu vi alguns jogos, eu sou de Curitiba, né? Vi alguns jogos do Curitiba esse ano no Campeonato Paranaense. Apesar de ter perdido para o Maringá, esse jogo confesso que eu não assisti, mas eu vi outros jogos. O Curitiba tem uma boa equipe, né? Um trabalho novo, né? Do Moser, né? Que é o treinador. O Coritiba contratou boas peças, né? O De La Torre, né? Foi um dos destaques aí da Série B do ano passado pelo Mirassol. Tá no Coritiba hoje, tá marcando bastante gols. Tem o Lucas Ronier, um menino da base, né? Que joga pelos lados do campo. Até renovou o contrato recentemente. Eu acho que é um jogador que já chama a atenção de outros clubes. O Coritiba tem uma equipe muito superior ao Ceilândia, obviamente. A gente fala muito das zebras, né? Então, a zebra, a gente já apontou aqui que pode estar lá no Souza. Eu não acredito que a zebra esteja nesse jogo, né, do Ceilândia contra o Coritiba. Apesar de Ceilândia estar bem, o Campeonato Brasiliense não tem um nível muito alto, né? O líder lá do campeonato, né, o Ceilândia é o segundo colocado, o líder é o tradicional Brasiliense, é uma equipe já com mais tradição. Também tem o Gama lá, né? O Gama está um pouco mais para baixo, mas também é uma equipe tradicional lá de Brasília. Mas enfim, focando aqui, o Coritiba, apesar de ter perdido esse jogo de ida das quartas de final, que torna difícil a equipe conseguir recuperar, né? Historicamente, até algumas notícias mostraram que o Coritiba só apenas uma vez conseguiu reverter uma vantagem de 2 gols. Então já ficou no campeonato estadual, as coisas já ficaram um pouco complicadas para o Coritiba. O time vinha bem, não fez uma campanha ruim na primeira fase, mas tomou aí 2-0 no jogo de ida das quartas de final do Campeonato Paranaense. A equipe tem um histórico aí dos últimos anos de ser eliminada na primeira fase da Copa do Brasil. Aí já foram vários clubes, né? Não sei citar todos aqui, mas Coritiba já deixou muita zebra avançar aí nos últimos anos. É uma torcida, é um clube que já tem isso aqui entalado. Se acontecer mais esse ano, aí já tem que ver alguma coisa, que algo de errado está acontecendo lá no clube, mas não é o que eu acredito, tá? Eu acredito que o Coritiba vá sim vencer esse jogo, né? Tem um bom time. Se tem alguns jogadores, tem que citar também o Pedro Morisco, que é um goleiro, cara, muito bom, da base do Coritiba também, muito bom jogador. Então, enfim, o Coritiba tem um elenco muito superior ao Ceilândia, eu acredito que vai vencer. E, cara, uma odd 1,80, né? Na Superbet. Acho que é uma odd, assim como a do Atlético que você falou, é uma odd que tá um pouco desregulada. Eu acho que o Coritiba é mais favorito do que essa odd aí tá apontando. E é por isso que o palpite vai, né, na vitória do Coritiba. Agora vamos pro próximo aqui, Maranhão e Vitória. Também pela Copa do Brasil, obviamente. O Maranhão, né, a equipe que tem o nome do estado, tem jogado muito pouco. O Campeonato Maranhense tá tendo muitos problemas, tá? Muitos jogos da primeira fase foram adiados, tem equipes aí que estão muito tempo sem jogar, ou jogam um jogo a cada 15 dias. O Maranhão jogou agora, mas vai jogar, acho que agora só no começo de março, não que seja muito longe, né? Mas o Campeonato Estadual agora jogou muito pouco, são só 5 jogos, cara, no ano inteiro, enquanto outras equipes aí já tem 12, eventualmente até 15 jogos, né? Vitória, não sei quantos jogos o Vitória tem aqui, mas deve estar beirando aí os 15, porque também joga a Copa do Nordeste. Então o Maranhão jogou muito pouco. O Campeonato Maranhense sofre com espaço para jogar, eles não têm estádio, muitos jogos foram adiados, não tem data. Enfim, tá uma bagunça o Campeonato Maranhense, e quem sofre são os clubes do estado, né? Entre eles o Maranhão, que, cara, sinceramente, para segurar o Vitória, né? Com todos esses problemas, só jogou 5 vezes no ano, cara. A gente sabe que o momento mais crítico para você incorporar teu time e ter entrosamento é o começo de ano, né? Começo de temporada. Então, uma equipe aí que já vai chegar no terceiro mês do ano e só disputou 5 jogos, é muito pouco. E do outro lado, a gente tem um Vitória que terminou a primeira fase do estadual invicto, tá na semifinal do Campeonato Baiano, tem 3 vitórias e 1 empate na Copa do Nordeste, que a Copa do Nordeste pega os principais clubes da região, então são confrontos com um nível um pouco mais alto. E a vitória do Vitória tá pagando 1,70 na Superbet. O que você acha aí, Thiago, vendo aí todo esse contexto? Outra odd obrigatória, né?
Muito difícil o Vitória perder esse jogo. Vitória invicto, invicto na temporada, me corrija se eu estiver errado, né? Invicto no Campeonato Baiano, Exato, invicto na Copa exato. do Nordeste. Vitória manteve aí a base dele, que fez uma boa campanha no Campeonato Brasileiro. No começo ficou ali perigando ali com a zona de rebaixamento, ficou flertando ali, né? Mas depois conseguiu até sonhar com o Libertadores, acabou não conseguindo, mas enfim, teve o artilheiro, né, no Campeonato Brasileiro do ano passado, o Alejandro, que não está mais no clube, acabou se transferindo para o CSKA, mas mantém ali, por exemplo, o camisa 10, o Mateuzinho, que é craque de bola, né? Um cara que foi muito diferente. O William Oliveira, um meio-campista também que foi muito bem no ano passado. O Raul Cáceres, lateral direito também, que já passou por Vasco, Cruzeiro, outros times. O Neres, o zagueiro, trouxe o Lucas Alter do Botafogo. Outro zagueiro também que foi para lá foi o Zé Marcos, que estava no Juventude, também equipe de Série A. Ou seja, pegou um zagueiro que foi campeão brasileiro e campeão da Libertadores com o Botafogo. Um outro zagueiro foi buscar lá no Juventude, ou seja, uma equipe que também reforçou o seu elenco, né? Sim, manteve o Thiago Carpini como treinador, depois do ótimo trabalho que ele fez. É um treinador muito bem visto aí, né, pela nova geração, né, dos treinadores brasileiros. Acho que o Vitória está bem arrumado, vai jogar no Nordeste, né? Não vai também ter um deslocamento muito grande. Então acho que tem tudo para o Vitória conseguir uma boa vitória. É sempre complicado falar isso, né? Conseguir uma vitória, conseguir uma boa vitória. Mas, sem dúvida, essa odd aí pagando 1,70 na Superbet, pô, é obrigatória também. E aí, já passando para o próximo jogo, o Operário do Mato Grosso contra o Sport, também mais um clube nordestino. Esse último jogo que a gente vai citar aqui da Copa do Brasil, o Sport ele ficou em quarto lugar na primeira fase do Campeonato Pernambucano. Vai jogar agora a semifinal. Tem 3 vitórias e uma derrota na Copa do Nordeste. Então, uma campanha. O Sport, você vê, ali em Pernambuco você tem o Náutico e o Santa Cruz também, que estão sempre rivalizando, né? Mas o Sport ficar em quarto na primeira fase é estranho, né? Dá pra ver. E também o Santa Cruz, na verdade, foi muito bem, cara. Santa Cruz, né? Vai Santa custar. Cruz já, enfim, lá em 2017 foi, né? Tava na Série A do Campeonato Brasileiro, depois, né, caiu e agora tá tentando se reerguer. É um clube de muita tradição. Trouxe o Thiago Tem Galhardo agora, né? É um jogador que é. algo, né, uma transação que mexeu com o Brasil aí, né? Na opinião do Thiago Galhardo. Mas enfim, né? Brincadeiras à parte, é uma equipe que investiu, né? De fato, a contratação do Thiago Galhardo foi muito importante para a equipe, O Thiago né? Galhardo Mas estava na seleção brasileira, chegou a ser convocado, foi artilheiro de Campeonato Brasileiro. É um jogador muito fazedor de gols, né? Tem muita qualidade. Você vê que o Santa Cruz está com uma mentalidade agora diferente, né? De contratação. E indo muito bem, enfim, no campeonato. Isso tudo a gente está falando de Santa Cruz para mostrar o porquê do esporte talvez não que está em durado quarto. nas principais colocações, mas de qualquer forma vai jogar a semifinal. E aí disputa essa vaga aí contra o Operário do Mato Grosso, jogando lá no Mato Grosso. O Operário ficou em terceiro na primeira fase estadual e não perdeu ainda no ano, é outro time invicto. 4 vitórias e 4 empates. É um jogo que tem tudo para ter muito gol, Fábio. Acredito eu. E também vendo aí esse palpite da Superbet de mais 2,5 gols, COD 1,85 na Superbet. É um jogo que eu acredito que possa ter muitos gols, principalmente pela fase aí do Operário, que eu acho que vai querer ir para cima, tentar buscar essa vaga, jogando em casa. E o Sport é um time de qualidade, apesar de não estar vivendo o melhor momento, é um time com qualidade. Eu acho que vai ser um jogo muito aberto. Eu acho que com certeza 2-1 para um dos times, 3-1, 2-2. Eu acho que o resultado gira em torno disso, Fábio. O que você acha? Eu concordo, Thiago. Assim, a gente está falando das zebras, né? Então eu não sei se a zebra está aqui. Às vezes a zebra pode estar aqui, nesse confronto entre Verdade. Operário e Sport, né? Então fica difícil a gente apostar num vencedor de partida. Eu não vou apostar na vitória do Operário, né? Pode ser que vença, uma odd absurda, mas não, assim, a probabilidade é pequena. Por outro lado, a odd para a vitória do Sport tá baixa também, né? Pelo que a equipe tem demonstrado, assim, uma odd 1,50, cara, não vale a pena, entendeu? É diferente dos Né? outros que a gente citou.
Você vê aí uma vitória, para classificar, não é classificação, né? No final das contas é classificação, mas para a vitória do Vitória, 1,70. Vitória que está com uma campanha excelente, enfrenta um adversário que quase não jogou na temporada, 1,70. Aí você vai ver o Sport, que não está tão bem assim, jogando contra um adversário que ainda não perdeu no ano, uma odd 1,50. Então não tem muito valor essa odd 1,50 na vitória do Sport. Não estou dizendo também que o Sport não vai vencer o jogo, né? Eu imagino que vai vencer o jogo. É a mais time e tem tudo para vencer. Mas eu prefiro apostar nos mais de 2,5 gols na partida. Então, o Sport tem marcado muitos gols. Tem um atacante novo, né, no time, que é o Pablo, era do Atlético Paranaense, tá no Sport agora, já chegou lá balançando as redes, se não me engano, já tem uns 3 gols. Enfim, motivado, é um bom atacante também. O Operário tem marcado bastante gols, né, principalmente quando joga em casa. Então, enfim, uma odd 1,85 é um pouco acima do que eu imagino, né, que deveria ser, né? Não é um confronto assim que tende a ser um 0-0, né, um confronto de poucos gols. Eu acho que vai ser um confronto de muitos gols, não muitos, né, 4-4, mas pelo menos uns 3 golzinhos aí para trazer o Green nesse palpite. Eu acredito que sai nesse jogo. É verdade. Concordo com você. E é isso. Encerramos aí, fechamos os palpites para a Copa do Brasil nessa rodada. Lembrando a todos, jogar com responsabilidade, apostas proibidas para menores de 18 anos, faça sua gestão de banca, não saia apostando aí ao léu, aposte tudo com, né, tudo certinho, faz para se divertir, faz com os amigos aí para se divertir. E é isso. Mais alguma coisa, Fabão? Não, é isso, né? Sempre, só reforçando, né? Sempre encarar a aposta como uma diversão, um entretenimento, né? Não apostar mais do que você puder perder, né? Tudo que a gente falou aqui, a gente analisou, a gente fez um estudo, mas pode ser que, cara, futebol, a bola rola e tudo acontece, né? Pênalti, uma expulsão, tudo pode mudar de uma hora para outra no futebol, então nada é certo, não existe nem a odd pequena e nem a odd pequena é 100% garantida, e nem aquela odd grande é algo que nunca vai acontecer. Então, faz sua aposta tranquilo, né? E sempre com uma gestão de banco e vai dar tudo certo. Fechou? Muito obrigado, né? Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, deixe seu comentário com a sua sugestão e te esperamos aqui nos próximos vídeos de palpites do Kickbet. Valeu, Thiago. Abraço. Abraço, valeu.